voltassem para conversar com o Otávio amanhã, num diálogo, de uma maneira transparente, claro, que ele vai contar para vocês o que está sendo feito, nós vamos avaliar isso. Uma é a questão da norma técnica, mudança do canal nacional de 200 para 254 ou 285. Em algumas cidades, as rádios comunitárias no canal 200 não são sintonizadas, porque o dial está muito cheio. A gente brinca que nós estamos fora de onde do terreno, né? Fora do 88 lá, do dial. Então, é possível que eles estão encaminhando a revisão do canal nacional junto à Anatel e uma norma técnica que mude o canal de 200 para 254. Ah, Thais, mas você é favorável a isso? Não, absolutamente. Frequência única para as rádios comunitárias é a morte, como foi dito aqui. Só estou passando uma informação técnica, que amanhã vocês podem apurar junto ao representante do Ministério. A segunda questão, que foi falada pelo companheiro Regis, a respeito de nova abertura de canais. O Plano Nacional de Outorgas. A presidenta Dilma fez uma orientação ao Ministério das Comunicações pela universalização do acesso à radiodifusão comunitária. A ideia é que os mais de 5 mil municípios em todo o Brasil tenha pelo menos uma rádio comunitária em cada um deles. E aí, gente, nós temos um grande trabalho pela frente, porque vocês imaginam o nosso potencial de atuação e de inserção social a partir desse número, que e a Pia amanhã vai poder contar mais para vocês, é um número impressionante frente aos outros países, numericamente falando. A questão da fiscalização, o Otávio vai dizer para vocês que toda e qualquer denúncia bem fundamentada que o Ministério das Comunicações receber, eles vão solicitar à Anatel e à Polícia Federal que faça a fiscalização. E tem várias denúncias aqui que têm que ser colocadas. Denúncias sérias, como, por exemplo, a rádio que pertence à esposa do prefeito e outros. Por fim, também dialogando com outras pessoas que falaram da questão da internet, esse último rapaz que teve aqui, o penúltimo, o Evandro, o Projeto Nacional de Banda Larga, que parece conto da carochinha, mas a gente precisa cobrar. Banda larga, eu estive recentemente no Amapá. No Amapá, a conexão custa R$400, contra 35 em São Paulo. E aí eu pergunto se São Paulo é mais Brasil do que o Amapá. Então, isso é inadmissível. A universalização da internet é fundamental, porque o encontro entre as rádios comunitárias e a internet nos faz ter um potencial enorme, e nós precisamos dessa ferramenta. Mais alguma coisa sobre fundo público? O Regis falou, e a gente precisa batalhar mesmo para que ele venha. Eu gostaria de chamar a atenção sobre uma questão que o Paulo Henrique falou a respeito da legitimidade versus legalidade. Esse movimento começou assim, gente. Legítimo e não legal. Não vamos cair nessa armadilha. As rádios do MST são rádios comunitárias, sim. As rádios do MST exercitam a desobediência civil, porque dizem que uma lei que não nos representa não pode nos penalizar. Essa lei não nos representa. Então, o movimento começou com a desobediência civil, ele vai continuar desobediente civil enquanto não houver uma lei que seja verdadeiramente inclusiva e de valorização da radiodifusão comunitária. Eu gostaria de destacar a fala do Paulo Henrique mais uma vez e falar da nossa capacidade de ter incidência social e de transformar a realidade. A gente precisa dar um avanço além do que nós estamos fazendo, né? Que é tão precioso, do serviço à comunidade, dos avisos, dos documentos. Nós temos que ir além, nós temos que potencializar a nossa radiodifusão comunitária para fazer o debate por um novo marco regulatório. A gente tem que trazer a discussão da comunicação para dentro da nossa rádio comunitária. Temos que elaborar spots, fazer campanhas, fazer radionovelas, usar toda a criatividade que o rádio tem. E aí eu queria dizer para vocês que a Gilca está aqui, representando uma equipe brava, que é a da agência Pulsar, que uma agência de notícias que é também internacional. A agência Pulsar também existe em espanhol para todas as rádios da América Latina, e nós temos a agência em português, que é a Pulsar, e vocês
devem fazer parte da Pulsar, baixar o conteúdo da Pulsar, mandar informações para a Pulsar, porque ali, na agência Pulsar, é feita a discussão da questão da comunicação no Brasil. Se a gente não usar o potencial de comunicação que nós temos para começar a criar um outro olhar, uma outra visão, uma outra percepção, acreditando que uma outra comunicação é possível, a gente não vai avançar. Nós não vamos definitivamente sair no Jornal Nacional, gente. Nós temos que discutir, usar os nossos instrumentos e as nossas ferramentas para fazer essa discussão. Potencializar, portanto, os nossos meios de comunicação. Também concordo que o que o Júlio César vivenciou é um assalto. Eu acho que você precisa dar esse depoimento contundente amanhã, para que o representante do Ministério das Comunicações entenda os absurdos que acontecem nesse país, porque o companheiro aqui na frente, qual é o seu nome, querido? Cristóvão tem razão, foi um assalto, você deveria ter se negado. Agora, é muito complicado quando você não sabe que se você vai ter um advogado para te soltar, sabe-se lá o que ia acontecer quando você fosse preso, né? Em que circunstâncias, como diz a Célia, é muito temeroso. Agora, é importantíssimo que esse movimento saiba que sem documento não se entrega nada. Muitas vezes aconteceram casos como o dele, piores, por desinformação por parte das lideranças comunitárias. Até a polícia militar fecha a rádio comunitária no Brasil. Isso é um absurdo. Nós precisamos, então, cada vez mais, as lideranças nas rádios, não importa se na próxima esquina tem outra rádio que concorre, dizer quais são os direitos das rádios comunitárias. Esse tipo de coisa não pode mais acontecer. Prefeito mandando polícia militar fechando o rádio não pode mais acontecer. Isso tem que ser esclarecido, os seus direitos e os seus deveres. E, por falar em deveres, muito se falou aqui de que a rádio comunitária é obrigada a passar a Voz do Brasil, as propagandas políticas. Gente, infelizmente, a lei de telecomunicações e de meios eletrônicos, elas têm umas obrigações bem bonitinhas ali, né? Você usou a onda eletromagnética, você tem muitos deveres, mas direitos são poucos. Direitos são poucos. Agora, já terminando, nós estamos num ano eleitoral, num ano de eleições municipais. Vocês aqui representam mais de 25 municípios, pelo que eu fui contabilizando aqui. Vocês são obrigados a passar uma propaganda política sobre a qual vocês não têm nenhum poder de influência. Mas, na hora de fazer o debate sobre como vai ser o processo de eleição e escolha dos seus representantes, isso vocês podem livremente. Existe uma lei que diz que não é possível fazer proselitismo político, mas agora vocês, nos próximos meses, estarão com a faca e o queijo na mão. Campanhas do tipo, não vende seu voto não tem preço, vamos votar direito. É isso que tem que ser feito, porque isso não é obrigatório, e vocês não vão ser penalizados se fizer esse tipo de conscientização. Exatamente. Exatamente. Agora, eu gostaria de fechar minha fala exatamente falando sobre isso, sabe? Sobre o papel que a gente tem. Porque às vezes a gente fala assim, porque a rádio de fulano não é isso. Eu tenho dúvida se o nosso papel é ficar dedo em riste, com exceção das privadas, com exceção das rádios privadas, que precisam ser denunciadas. Sim, não tem essa história de minha rádio não pega porque tem uma rádio lá que tem mais potência e ocupa todo o dial. Está irregular. A Anatel tem que ir lá e fiscalizar. Ponto. Agora, eu não sei se a gente tem que dizer rádio comunitária XYZ é mais ou menos comunitária. O nosso papel é ir para dentro das rádios comunitárias. É discutir gestão, é discutir o papel, é disputar cada rádio comunitária, porque a gente tem que olhar essa rádio como aliada e não como inimigo. Aquela que realmente não tem jeito, não tiver jeito, como eu vi lá a situação do Estado do Amapá, onde todas as rádios pertencem ao ex-senador Gilvan Borges, todas, com exceção de uma, e são 16. Ele formou uma rede, uma cadeia de rádios, um cartel. Cartel. Então, com exceção desses casos, que são casos grosseiros, às vezes, companheirada, tem gente que faz a radiodifusão comunitária e faz de um jeito que não sabe fazer de outro. E aí o movimento de rádios comunitárias tem que se unir, sim, para disputar essas rádios. Para chegar para o camarada e dizer assim, rapaz, essa rádio não é sua, não. Essa rádio é da comunidade. E aí eu saúdo o trabalho que a Abraço Norte tem feito,
de identificar, de ajudar aquela rádio que está desvirtuada, de ajudar aquela rádio que não tem a compreensão do seu papel social. Eu gostaria de deixar aqui, saudar o Edisvânio, o companheirada lá do CISAL, que eu estava com saudade, o Kleber, o pessoal, saudar o Conselho Estadual de Comunicação e deixar 2 sugestões para o deputado. A primeira é a criação do Conselho Estadual de Comunicação do Ceará. Eu já me manifestei, inclusive já mandei a minha assessoria pedir o modelo, né, do estatuto, essa coisa toda, para a gente já começar a estudar. Maravilha. Já se adiantamos um pouco. Vou acompanhar lá de Brasília atentamente as boas notícias sobre isso. A segunda é em nome da Frente Parlamentar pela Liberdade de Expressão e Direito à Comunicação, da qual a MARC faz parte. Estou torcendo para que a deputada Luísa Erundina ainda passe aqui para fazer uma saudação a nós, sugerir que essa casa também crie uma frente parlamentar pelo direito à comunicação e liberdade de expressão. Então, eu espero ter boas novas à frente com. Ela está indo a todos os estados e fazendo esse apelo para que em todos os estados sejam criadas frentes parlamentares onde possam ser discutidas as concessões no estado, os apoios públicos, econômicos às rádios comunitárias, toda e qualquer manifestação de liberdade de expressão e direito à comunicação. Muito obrigada. Eu estou super feliz com os resultados dessa audiência. Vou dormir ansiosa, porque eu acho que o nosso trabalho amanhã vai ser melhor ainda. A Otávio Perante está chegando do Ministério das Comunicações, Denise Viola também já chega hoje à noite, a Denise, que também é conselheira da MARC, e nós vamos ter um dia muito produtivo, e agradeço a todos vocês e todas, e espero vocês até amanhã. Nós agradecemos, e eu tenho certeza que essa audiência, né, é como eu disse, a gente está plantando uma semente, né? Mas vamos nos mergulhar no assunto. Eu estou entusiasmado, né, com o que estou aprendendo, né? Cada dia a gente aprende uma coisa diferente. Essa aqui eu vejo que é a comunicação em massa, né? No social, para o social, né? Uma comunicação verdadeira, isso é espetacular para uma melhoria de vida, principalmente para aqueles que são menos assistidos pelo poder público. Eu vou abrir aqui, a pedido do Bael, um minuto para o engenheiro. Pronto, usa aqui esse microfone que o menino já... Pessoal, aproveitando que não vai sair no Jornal Nacional, como disse ali a ministra, né? Certo, é o seguinte... Eu falei muito e disse pouco, certo? Mas eu tenho uma notícia aqui para dar para quem já tem o decreto da entidade, tá certo? Essa norma 01/2011, que eu falei aqui, se você mandar documentação para renovação de outorga 3 meses antes, tá certo? E você se manifestar espontaneamente perante ao Ministério, e você estando todo legal, a sua renovação de outorga é automática, tá certo? Isso, além de eu ter lido na norma, eu conversei com o advogado do Ministério lá, o doutor Valdomiro, não lembro bem o nome dele agora, e doutor Valdomiro, se eu não me engano, foi. Eu conversei com ele e ele falou: Vinícius, se você puder ajudar lá o pessoal, dê essa informação aqui, que nós estamos com a nossa coordenação aqui com a doutora Cibele, que é a coordenadora de radiodifusão comunitária, e ela está respondendo muitas pessoas sobre esse problema de renovação de outorga. Então tenham cuidado. Faltando 3 meses, tá certo? Vocês se manifestem perante o Ministério, através de um ofício, pedindo informação sobre a renovação de outorga. Se por acaso der tudo certo e a documentação de vocês estiver tudo ok, é automático. Outra coisa muito importante, pessoal, para vocês não esquecerem, é o seguinte: a data de renovação de outorga de vocês é igual a do decreto. Tá certo?
vocês têm que ter criado o Conselho Comunitário. Quem não criou o Conselho Comunitário vai ter dificuldades para renovar a outorga. Quem está dizendo é o Vinícius? É não. O pessoal lá de dentro que me falou. Entendeu? Porque desobedeceu a norma. Além disso, vocês ainda vão ser multados. Com certeza, sem perigo. A não ser que você faça uma defesa e eles considerem essa defesa. Tá certo? Então, eu deixei passar essa informação. Eu acho muito importante essa informação para vocês, para quem tem decreto. Quem tem licença provisória, o decreto pode demorar a sair, que é praticamente 20 anos de rádio comunitária. Muito bem. Agradecemos a informação. Vou abrir também um minuto aqui para o Sérgio Lira. Não, era só... Vixe, o celular tinha que tocar na hora, né? A lei de Murphy, peraí. Pronto. Não, era só uma informação sobre o Conselho Estadual de Comunicação, né? Tudo bom? É porque, assim, o Conselho foi aprovado por unanimidade nesta casa. E pela deputada Raquel. Nós temos um Conselho Estadual de Comunicação aprovado na Assembleia Legislativa do Ceará. Acontece que o governador não assinou. Tá? Por quê? Onde está emperrado? Eu acho que o novo deputado pode dar uma verificada nisso, saber onde é que estão os estravos, procurar a deputada Raquel e saber por que realmente... Onde é que está o estrave? Porque foi unanimidade no outro dia, era notícia direto, né, na medida de que havia sendo criado um conselho para censurar os veículos de comunicação, que é a política, né, dos grandes meios. E eu acho que não é nada disso. Né? Existe conselho de saúde, de educação, é só um conselho para a gente discutir. E a outra era apenas esclarecer a questão da Abraço. Eu acho que todo mundo tem um direito à livre organização, o país é grande, é democrático, mas realmente eu acho que é uma atividade importantíssima, as discussões aqui essenciais, que merecem realmente todo o calor, mas nós temos um problema jurídico da Abraço Ceará, discutimos várias vezes com o Bael, que ele tem o direito de organizar a entidade que ele quiser, mas o nome é Abraço, a estrutura de organização da Abraço, que os nossos estatutos, né, regem, não permite CNPJs além de um só por Estado. Então, o problema é só esse. Então, acho que a gente pode avançar e discutir na unidade do movimento, se houver essas compreensões e os respeitos aos estatutos das entidades. É só isso. No mais, eu acho que a gente tem muito que andar junto mesmo. Obrigado. Muito bem. Vamos dar continuidade. Agora o nome está correto aqui. Foi a assessoria, mas eu queria chamar para fazer uso da palavra, né, com as suas considerações finais, a senhora Pia Mata, né, presidente da MARC, representante da Comissão de Direitos Humanos da OAB, Intervozes... aqui? Não. Aqui é só os convidados, né? Pronto, a MARC. Presidente da MARC Internacional. Pronto. Escutando os depoimentos e os testemunhos das pessoas que falaram aqui, que foram vários, eu fico com a seguinte reflexão que eu quero compartilhar com vocês. Esses mesmos depoimentos você pode colocar em qualquer outro país e é exatamente a mesma coisa. Com uma ideia a mais, com uma ideia a menos, a questão da censura, da persecução, e eu não sei se essa palavra se diz em português igual, cautela do movimento de rádios comunitárias é quase igual em muitos países da nossa América Latina e também do mundo. É assim. Lamentavelmente, não é uma boa notícia. Eu acho também, e eu falei quando eu comecei a falar, que a gente, para entender e para conseguir lutar pelo direito à comunicação que a gente tem, que a gente faz todo dia com a existência das nossas rádios, pagando a luz, brigando por fazer bons conteúdos, conseguindo que a rádio seja escutada com os problemas técnicos que a gente tem aqui e em outros países. A gente também, eu tenho aprendido que não tem
possibilidade de que a nossa luta, que é justa, tenha êxito se a gente não consegue ter aliados nessa luta. E eu sei que isso é muito difícil para nós, porque eu também trabalho em uma rádio comunitária. E quando eu estou aqui com vocês, o meu trabalho da minha rádio faz uma outra companheira. Eu não sou uma funcionária que vai de país em país, pagada por alguém, porque isso não é assim. E eu quero explicar isso porque eu acho que é importante que vocês saibam. Eu sou uma voluntária da AMARC e meu salário é pagado por minha associação em Santiago do Chile. Com muita dificuldade, talvez as mesmas que vocês vivem aqui. E eu digo isso porque nós levamos muitos anos nessa briga. É uma briga muito longa. E é uma briga que cada vez tem mais dificuldades. E a pergunta que eu sempre me faço, eu sou uma pessoa de esquerda, eu voto na esquerda, sempre. Mas eu sempre me pergunto, por que os nossos governos de esquerda não legislam em favor da rádio comunitária? Eu tive uma grande esperança no Chile com a presidenta Bachelet, que todos vocês conhecem, né? Ela é muito famosa, hoje é a diretora da ONU Mulheres. Ela fez uma péssima lei da rádio comunitária. Ela inventou um corral, como vocês têm aqui no Brasil, para as rádios comunitárias ficarem todas juntas aí. Finalmente, o ministro da Comunicação do Chile terminou trabalhando para as grandes cadeias de rádios. E isso hoje, eu estou quase conseguindo os correios eletrônicos entre o presidente da Associação de Rádios Privadas do Chile e o ministro da época para demonstrar que não tem estudo técnico que viabilize a ideia de que as rádios têm que ficar num corral, que foi uma questão de um favor econômico e político do poder de uma presidenta socialista com a grande mídia. O que eu estou falando do Chile, não só acontece no Chile, acontece no Brasil, acontece em Colômbia. E é lamentável, porque eu já me perguntei muito, é inconsciência, é desconhecimento dos nossos governantes, é que eles são influídos pela mídia privada, têm medo da mídia privada. Eu já me perguntei tudo isso. E cheguei na conclusão que tem uma mistura de respostas. E uma dessas respostas também tem a ver com a nossa fragilidade como movimento. Também tem a ver com isso. Porque nós, quando fazemos rádio comunitária, também temos que responder à pergunta: para que fazemos rádio comunitária? E por isso, quando eu falei no início, eu falei muito na democracia. Não tem sentido rádio comunitária fora do contexto das lutas sociais e de uma democracia que seja realmente uma democracia que serva aos mais pobres do mundo. A América Latina é a região mais desigual do mundo. Na África tem mais pobres, efetivamente. Mas a desigualdade entre pobres e ricos na América Latina é uma coisa incrível. E essa desigualdade há e se vê também na mídia. E se vê também com as nefastas leis de comunicação que a gente tem para fortalecer um terceiro ator na comunicação, que é a mídia comunitária. O favorecimento dos nossos governos em prol da mídia comercial é incrível. É incrível. O problema é que os governos progressistas de esquerda também perdem o governo. E perdem o governo porque a mídia privada os inibe que eles ganhem o governo. Eu estou querendo dizer isso porque eu acho que a gente fica muito frágil quando a gente olha os problemas que a gente tem na rádio. A persecução que vocês falam é uma persecução que a gente conhece há muito tempo. Na Europa, por exemplo, onde a gente começou um movimento de rádio livre, as rádios livres na Europa são perseguidas. E hoje, quando a gente entende que as ondas sonoras são um bem público da humanidade, onde os estados têm que administrar de boa forma
e dar para todos os atores presentes em uma sociedade um espaço para que as pessoas possam falar. Quando a gente entende isso, a gente sabe que a nossa luta é uma luta justa, garantida pelos Estados e pelas diferentes legislações internacionais que as Nações Unidas, a OEA tem assignado e que o Brasil tem assignado. Que o Brasil assinou. O Brasil assinou o artículo 13 da Convenção Americana pelo Direito à Informação. E o Brasil está violentando o direito humano à comunicação das comunidades quando ele persegue radialistas comunitários. E o pior ainda, Brasil, Chile e Guatemala são os países da América Latina que aplicam direito penal a um acto de liberdade de expressão. Quando a gente fala na rádio, a gente está fazendo um ato de liberdade de expressão. E a gente está sendo castigado pelo Estado com uma legislação que é de multas, cárcel, etc, etc. E isso a gente tem que saber e a gente tem que saber dizer. Então, a gente está em uma briga muito grande. E uma briga muito grande. A gente tem que fazer consciência nos governos. A gente tem que fazer consciência na população que o problema da rádio comunitária não é um problema só da rádio comunitária, é um problema da liberdade e da democracia dos nossos países. E eu quero, além disso, dizer que eu escutei com muita atenção o companheiro do Movimento Sem Terra. Eu não estou de acordo com a rádio livre. E vou explicar por quê. Em um momento onde as ondas sonoras estão capturadas pelo grande capital internacional, já não pelas nossas rádios privadas dos nossos países. A gente precisa de uma regulação. Precisamos de uma regulação. Sem regulação justa, a gente vai se escutar ainda pior que a gente se escuta. A gente tem que brigar por uma legislação que seja equitativa, igualitária entre comunitários privados e públicos. Porque o direito à comunicação é um direito que tem